Ok, então você perguntou sobre, assim, eu disse que, bem, não tem dois mundos em Platão, então isso quer dizer que Aristóteles está errado. Você mencionou o argumento do terceiro homem, você perguntou sobre sinais e símbolos em Platão. Então, e sobre isso eu subi dois arquivos dois textos no Drive, eu vou fazer referência a eles. Um deles é um trecho da Odisseia, na tradução de Carlos Alberto Nunes, no sinal pelo qual Penélope reconhece Odisseu, e também um trecho da República 7, sobre o que nos leva a ir além das sensações. Para quem está aqui, tem, tem impresso. Isso é a parte disso, isso aqui é a parte de Platão. Vamos falar primeiro sobre Platão e Aristóteles. Então, provavelmente eu me expressei de uma maneira forte demais quando eu disse que não tem dois mundos. Essa foi minha frustração com a ubiquidade da representação de dois mundos, que me fez falar assim. E porque eu também até me contradisse, né? Porque em outra aula eu disse, eu realmente acredito nisso, que não dá para realmente fincar, dizer isso aqui é o que o texto quer dizer, porque Platão, afinal de contas, escreveu de uma maneira que a gente não desse para saber. Sobre isso, então, Aristóteles na metafísica, ele, ele afirma, ele parece que ele não acha que seja uma posição que ele tem que debater a ideia de que coisas perceptíveis não sejam usiais. Então, não sejam substâncias, não sejam seres individuais, essências. Então, ele provavelmente não vê Platão nisso. Ele acha que ele retrata Platão sempre como uma pessoa que diz tem essas usiai, essas essências que a gente conhece, esses entes, e e também tem outras, né, tem as inteligíveis. Um, Aris, um, eu já prefiro pensar que para Platão só tem um nível, e eu acho que, assim, isso é pelo menos a interpretação mais clara para mim de um texto tipo República ou Timeu. Só as formas são realmente são. O Aristóteles está reagindo, claro, a coisas que a gente não tem acesso. Está reagindo a posição de Platão, tal qual ele defendia em carne e osso. E eu acho que esses testemunhos de Aristóteles são valiosos se a questão é o que Platão historicamente quis dizer. Mas se a questão é qual é a posição filosófica mais interessante que podemos tirar da República ou de outros platônicos, eu acho que é a posição que só vê um mundo, né? Então é só o que está presente é a realidade inteligível, mas ela está presente a nós na percepção apenas de uma maneira refratada ou misturada com ausência. Então, isso para mim me parece a coisa mais interessante, mas eu só te perguntar, mas aí qual a diferença de Platão e Aristóteles? Bem, Aristóteles, ele acha, assim, a questão de Aristóteles é bem complicada, porque, de fato, ele vai achar que há esses seres reais perceptíveis, mas quando na metafísica, né, eta zeta, eles perguntam o que é a usia dessas coisas, é a forma. E tem gente que diz, que tenta dizer, não, tem dois sentidos de usia diferentes, uma coisa pergunta o que há, e outra coisa é nas coisas que são, o que as faz ser. Mas, assim,
se você diz que o que faz as coisas serem é a forma delas, daí de alguma maneira assim, você está reduzindo o ser delas à forma. E em certo sentido, me parece que a questão é muito mais fundo e figura, né? Quando Platão, por exemplo, eu dei o exemplo, ou a imagem de que quando a gente vê aquele anúncio para uma luta, né, do homem lutando contra um boxeador lutando contra um gorila, né, o homem versus a natureza. Para Platão é o homem versus a natureza. Enquanto para Aristóteles, bem, sim, de fato, a forma temos a forma humana e a forma do macaco aí, lutando, mas eles de alguma maneira não é mais a figura, é o fundo. E quando eles perguntam sobre que coisas existem que são estritamente inteligíveis, parece que é só o nous, né? É uma ideia muito mais restrita de o que seria um, o, o mundo inteligível. Um, sobre os argumentos do terceiro homem, eu só queria dizer que, assim, ele ocorre também em Parmênides, né? Essa é a versão mais antiga que temos do argumento do terceiro homem, então Platão tem o argumento de que se você tem todos os seres humanos, daí você tem outro, por assim dizer, ser humano, que seria a forma do ser humano. O argumento de terceiro homem, então, terceiro ser humano, é um gênero de argumento em que uma pessoa vem e diz: ah, se o platonista aceita isso, daí tem que aceitar o terceiro ser humano. Por qualquer razão. Por exemplo, uma ideia que você precisa ter uma forma para explicar por que coisas diversas têm o mesmo nome. E daí, você poderia dizer, mas daí por que a forma do ser humano e esses seres humanos têm o mesmo nome, você tem um terceiro ser humano? Mas outra razão para explicar formas, para postular formas, é, ah, 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 você explicar o ser das coisas. Então, isso gera outros argumentos de terceiro homem. Explicar o ser das coisas, tem argumentos de terceiro ser humano que dependem de, assim, que o que se postula não é como se fosse uma outra forma, mas, por exemplo, uma versão matemática do ser humano, de homem, essas coisas. E o que dizer sobre isso? Tem, eu não acho que então, esse tipo de argumento nem sempre depende de você dizer que todos existem no mesmo sentido. Então, nem todos. Então, você ainda tem que enfrentar esse tipo de argumento se você acha que só, em algum sentido, só existe o mundo. Tem alguma multiplicidade aí que precisa ser explicada, cuja unidade precisa ser explicada, nem sempre é uma multiplicidade de coisas que existem no mesmo sentido. E você encontra, na realidade, esse argumento usado como uma alavanca, como um argumento para novos níveis de forma em Proclo. Então, ele vai dizer, bem, se você considera a forma, o logos, né, de ser humano, a essência, o que é o ser humano, daí você precisa ainda explicar como que o nosso logos corresponde a todos esses seres humanos individuais. Daí nós precisamos de uma outra forma, um eidos, que ele vai chamar um eidos noeros, uma forma intelectual. Mas daí vai ter outro problema de multiplicidade, vai postar outro tipo de forma, até chegar na unidade simples. Então ele usa esse argumento do terceiro homem pode ser usado em prol do platonismo para descobrir novos níveis de forma. Estou respondendo umas perguntas que o William mandou no e-mail. Então, isso sobre Platão e Aristóteles. Okay? Sobre sinais e símbolos, então, para responder essa pergunta, eu trouxe uns textos. É o livro 7 e também esse texto da Odisseia. Você pegou? Tá. É. Tá.
Esse aqui. Tá. Então, existe mais tarde na literatura platônica uma distinção entre imagem e símbolo. E já vimos bastante sobre imagens em Platão, né? No Timeu, e agora na República. Mas também existe de certa forma, no Fedro também. Mas existe, então, em todos esses casos de imagem, tem uma expectativa de semelhança entre a imagem e aquilo do qual é a imagem. Ele até reclama na República 2 uma bela imagem, uma que corresponde ao original, e também no Timeu tem isso também assim, um critério de verossimilhança. Verossimilhança também é uma palavra que a gente usa para traduzir eikos, que quer dizer semelhante. Mas existe também a palavra símbolo, né, originalmente quer dizer outra coisa em grego. Não é uma imagem de outra coisa, é originalmente por exemplo, um pedaço de cerâmica. Quando você e outra pessoa fazem um juramento, fazem uma promessa, ou a pessoa visita a outra, vocês quebram aquele pedaço de cerâmica em duas partes, né? Produz uma quebra única, né? E cada um fica com um pedaço da cerâmica. E daí elas mais tarde, para cobrar o juramento, ou a promessa, ou para se lembrar que eu te visitei e tal, você traz seu pedaço, eu fico com meu pedaço, nós juntamos e vemos, de fato. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. E essa ideia de que você tem essa correspondência, mas que não necessita que seja uma correspondência de imagem original, então você não precisa ter nenhuma semelhança, é o que está na base da ideia de símbolo, né, desenvolvido mais tardiamente por platonistas. Porque daí eles falam que, de fato, nos teólogos como Homero e Osíodo, tem muita coisa que não é uma imagem, o que é uma imagem ruim, porque é o oposto do que deveria ser, né? Os deuses se comportam mal, mas mas mesmo assim mas indica eles por essa relação única, né? Como se fossem duas partes que combinam. Um texto em que essa ideia de símbolo aparece, que a gente não vai ler agora, ou pelo menos hoje, é no Banquete. No Banquete, existem o discurso de Aristófanes sobre como os seres humanos originais eram como seres esféricos, foram cortados em dois por Zeus, e é daí que surge o amor. Nós sempre estamos procurando nossa cara metade. E Platão explicitamente compara isso a um símbolo, né? Nós sempre estamos procurando a outra metade. E essa teoria dos símbolos e de como eles funcionam é desenvolvida pelos platonistas, principalmente comentando no Fedro e no Banquete. Eles universalizam essa ideia que Platão desenvolve sobre o amor, de que coisas perceptíveis podem ser, de alguma maneira, nos conectar aos deuses, para explicar também a poesia e também o ritual e a prece. Mas o que eu quero ler com vocês são duas coisas. Primeiro, vamos ver essa passagem de Platão, livro 7. Tá? Então, isso é a República, né, livro 7, a partir de 523 B. Né? Você tá aí com o texto? Consigo abrir? Eu não achei ainda aqui o texto da República no Drive. No Drive deve estar com o título
República Sensações? Ah, ok. Ah, achei. Sim, Uhum. tá bom. E então aqui ele vai ahm, se dirigir a uma pergunta que deve ter ficado a vocês sobre o mito da caverna, que é justamente o mito da caverna tem esse personagem, né, misterioso que entra na caverna e gira a cabeça das pessoas lá, né? Faz elas olharem para a luz. E tem uma pergunta, mas como é que isso realmente se faz? Como é que você desperta a pessoa, né? Para que as sombras não são todos que existem. E nesse texto ele começa a responder um pouco como isso se faz. Um, então, Bruno, eu queria fazer isso. Eu ficava esquecendo toda hora de fazer isso, mas eu vou, em vez de chamar só uma pessoa para ler esses diálogos, eu vou chamar duas. Então, Bruno e Guilherme, vocês querem ler a partir de vou mostrar, falei? Ok. Eu começo aqui. Vou mostrar, falei, se me concedes atenção, que nas sensações algumas coisas não convidam a inteligência à reflexão, como se lhes fosse suficiente o julgamento feito pela sensação, mas que outras ordenam que, de toda maneira, a inteligência as examine, como se a sensação nada produzisse de válido. O que se vê de longe, disse, e o que há desenhado com luzes e sombras. É evidente que é disso que falas. Não conseguiste apreender, disse eu, o que estou dizendo. De que, disse, estás falando? Não incita à reflexão, disse eu, o que não resulta simultaneamente em sensações opostas. O que, porém, delas resulta, eu considero que incita à reflexão, porque a sensação não torna uma coisa mais evidente que seu oposto, quer a percebamos de longe ou perto. Com este exemplo, compreenderás melhor o que estou dizendo. Aqui estão 3 dedos, o polegar, o indicador e o médio. É bem isso. Pois bem, imagina que deles eu falo como se estivessem sendo vistos de perto. Vamos, observem a respeito deles o seguinte: O quê? cada um deles tem igualmente a aparência de um dedo, e por aí não faz diferença se é visto no meio ou como último, se branco ou negro, se grosso ou fino. E assim quanto a todas as qualificações como essas, é que em situações como essas, a alma da maioria dos homens não é forçada a perguntar à inteligência o que é um dedo, porque a visão em nenhum momento lhe deu sinal de que um dedo é também ao mesmo tempo o oposto de um dedo. De fato, não deu. Então, pode-se esperar que uma sensação desse gênero não incite nem desperte a inteligência. Pode-se esperar. E quanto a isto, será que a grandeza ou pequenez dos dedos, a visão as vê de maneira suficiente e para ela não faz diferença se um deles está no meio ou em último lugar? E da mesma forma, o tato sente a espessura e a finura, ou a moleza e dureza? E as outras sensações? Será que não são insuficientes para revelar tais qualidades? Ou cada uma delas procede da seguinte forma: em primeiro lugar, o sentido encarregado de sentir a dureza é também encarregado de sentir a moleza, e anuncia à alma que sente o mesmo objeto como duro e mole. É isso. Então, em tais situações, a alma não se sentirá necessariamente diante de um impasse. O que, afinal, é a dureza que essa sensação indica, se da mesma coisa ela diz que também é mole? E o que é a sensação de leveza e de peso, se o pesado é leve e o leve é o pesado? São essas interpretações que desconcertam a alma e exigem exame. Em tais situações, é de esperar que a alma, chamando em seu auxílio o raciocínio e a inteligência, tente observar se cada informação recebida refere-se a um ou a 2 objetos. Como não? Então, se lhe parece que se refere a 2, cada um não lhe parecerá distinto do outro em um só? Sim.
Se cada um é um só, mas ambos são dois, ela considerará os dois como separados. É que, sendo indivíduos, não os pensaria como dois, mas como um só. Está certo. Também a vista vê a grandeza e a pequenez, afirmamos nós. Não, porém, como algo separado, mas misturado, não é? É. Para que isso ficasse claro, a inteligência foi constrangida quanto à grandeza e à pequenez, a vê-las não confundidas, mas distintas em oposição ao que acontecia com a vista. É verdade. E daí que nos vem a ideia de buscar o que afinal vem a ser a grandeza e a pequenez. Sem dúvida. E por isso usamos nomes diferentes, distinguindo o que é inteligível e o que é visível. É inteiramente correto. Obrigado. Então, aqui ele começa a indicar, sabe, o que nos leva à reflexão. São justamente coisas que parecem ter propriedades opostas. Ele nos remete justamente quando ele se pergunta se são dois, cada um é uma, é o mesmo raciocínio que ele fez antes, dizendo que se belo e feio são dois, então cada um deles é um. Ou se justo e injustos é dois, cada um deles é um. Então, aqui temos um primeiro tipo de fenômeno que, de alguma maneira, nos remete para o inteligível, justamente pela sua dessemelhança. Justamente porque as coisas aqui são contraditórias, que elas nos levam a pensar no inteligível. Vimos também a experiência do amor no Fedro, é em parte isso. De alguma maneira, essa pessoa de carne e osso, é bela, desejável de uma forma absoluta. Né? E, de novo, a pessoa filosoficamente treinada vai parar e distinguir entre as duas coisas. Enquanto a pessoa que não vai, e sem entender o que ela faz, ela se leva pela paixão. Então, aqui temos uma primeira coisa. Agora, frequentemente, quando a gente estava lendo os mitos, a gente via isso. Mas como é que algo que sempre tem uma linhagem? Tanto o problema de como pode ter uma origem e por que teria filhos se você não morre, né? Então, vimos vários paradoxos temporais, vimos várias coisas assim que nos ocupavam. E daí isso eram sinais que isso aqui exige alguma espécie de consideração maior filosófica. Nós pegamos o conceito, deduzimos suas consequências e procuramos sintetizá-las com as consequências de outras coisas. E para não dizer que isso é algo puramente filosófico, uma pura projeção da filosofia, eu trouxe aqui esse texto do livro 23 da Odisseia. Né? Agora, esse também está no Drive, deve estar Odisseia, Carlos Alberto Nunes, no PDF. Então, isso aqui é o final da Odisseia. Né? A Odisseia é a história da volta de Odisseu para casa. Ele já chegou em casa, ele já matou todos os pretendentes, ele se infiltrou na antiga casa deles, matou todos os pretendentes que queriam se casar com sua mulher. E agora ele finalmente vai encontrar a mulher dele, Penélope, e ela não acredita que é ele. Ela quer fazer ele passar por por um exame antes, que é testar ele, e nisso ela realmente mostra que ela é mulher dele. Porque, né, a característica de Odisseu é a astúcia. Né? Esse pensamento, quase um pensamento curvo como de Cronos, sabe? São os jogos, como quando ele engana o Cíclope, dizendo que ninguém te feriu, e daí o Cíclope fica gritando, ninguém me feriu, e daí ninguém vai acudi-lo. Esse tipo de coisa, ele se finge por muito tempo
ele se aproxima da casa da mulher dele, da casa dele, como se ele fosse um mendigo e tal. Então, Ele é só criado. é só a criada, isso. Não, e inicialmente o cachorro também. É, assim, como o Gilson Sobral não deixava os alunos dele não esquecerem. Ele olha, abana o rabo 3 vezes e morre. Obrigado, gente. E aqui, então, mas é justamente o que eu quero que a gente leia é esse teste de Penélope. Que, de novo, bem, entregando um pouco, é um sinal, de novo, que joga com essa ideia de uma contradição que leva a uma nova compreensão. Né? Então, Fernando, você está com o texto aí? Tô com o texto aqui. Você quer ler para a gente a partir de. Entre ah, mentes? não, pode. Não, não é nesse. Sim, sim, é esse texto, mas eu acho que assim, não precisa ler a partir nesse Entre Mentes. Ah, Tá, ou. qual é o verso? Não, não. Pode sim. A partir de nesse Entre Mentes. Vai lá. Ok, vamos lá. Nesse entrementes, Eurínoma, a fiel dispenseira, na própria casa banhou a Odisseu, óleo fino no corpo passou-lhe, pondo-lhe sobre as espáduas a túnica e o manto bem feito. Palas lhe deita por sobre a cabeça abundante beleza. Deixa-o mais digno de ver e mais forte, caindo-lhe os cachos em caracóis da cabeça, semelhos à flor do jacinto. Do mesmo modo que artista perito derrama na prata lâminas de ouro, discípulo que fora de Efeso de Palas, em variados mistérios, e faz admiráveis trabalhos. Palas assim, na cabeça e nos ombros, infunde-lhes graça. Sai da banheira, na forma exterior parecendo um dos deuses, indo sentar-se de novo no trono, ainda há pouco deixado defronte à cara consorte, a quem diz as seguintes palavras: incompreensível mulher, mas que as outras realmente, os eternos deuses que moram no Olimpo, de pedra fizeram-te o peito. Nenhuma esposa ficara insensível a deixar sentada longe do caro marido, que após anos 20 de ausência e de trabalhos, voltasse para a terra nativa. Ama, prepara-me o leito, onde possa dormir, muito embora me deite só. Coração ela tem em verdade de ferro. Disse-lhe então, em resposta, Penélope muito sensata: homem estranho, não sinto desprezo, nem sou orgulhosa, nem em excesso te admiro, pois bem sei que traços tu tinhas antes de ires desta ilha em navios de remos compridos. Mas enfim seja. Euricleia, prepara-lhe o sólido leito fora do quarto de bela feitura construído por ele. A cama, pois, lhe prepara do lado de fora e a recobre com boas peles e mantos e colchas de linha esplendente. Isto disse ela, com o fim de provar o marido. Odisseu, muito indignado, se vira e responde à consorte prudente: essas palavras, mulher, me excruciam. Realmente o imo peito. Quem pôde o leito tirar de lugar? Muito difícil se-lo-ia para qualquer dos mortais, embora hábil. Só mesmo um dos deuses conseguiria, sem grande trabalho, mudá-lo de sítio. Mas nenhum homem que vive da terra, conquanto muito forte, o poderia abalar facilmente. Um sinal tinha outrora particular. Esse leito bem feito, que eu próprio construíra. Uma oliveira de espessa folhagem no pátio crescera. Como coluna era o tronco maciço depois de florido. À volta dele, elevei minha câmera, até vê-la pronta, toda de filas de pedras e um teto bem feito por cima. Sólidas portas lhe pus, trabalhadas com muito carinho. Só depois disso, cortei a folhagem da grande oliveira e o tronco todo lavrei desde baixo, alisando-o com mãos, muito habilmente, tomando as medidas de tudo com fio, para um pé transformá-lo da cama, furando contrado. Desde o começo, construí toda a cama até vê-la concluída, pondo-lhe vários enfeites de prata, marfim e ouro puro, e destendendo umas tiras de couro de brilho purpúreo. Eis o sinal que me apraz revelar-te. No entanto,
Ora, ignoro se ainda está firme o meu leito no mesmo lugar, ou se acaso tenha cortado bem cerce a oliveira, dali o removeram. Isso disse ele. Abalou-se-lhe o peito, franquearam-lhe os joelhos, reconhecendo o sinal que Odisseu tão preciso dissera. Logo, para ele, direita, correu, lacrimosa, e passando-lhe os braços pelo pescoço, beijou-lhe a cabeça e lhe disse: Não te enraiveças comigo, Odisseu, visto seres dos homens o mais sensato. Infortúnios bastantes os deuses nos deram, não consentindo que juntos viver aqui sempre pudéssemos, e a juventude gozar, até não ser a velhice chegada. Não o fiques, pois, agastado, nem faças nenhuma censura por não te haver, no primeiro momento, corrido a abraçar-te. O coração no meu peito se achava em constante receio de que pudesse alguém vir enganar-me com ditos falazes, pois muitos homens realmente meditam maldosos desígnios. A própria Helena da Argólida, filha de Zeus poderoso, jamais ao leito de um homem, um homem de fora teria subido, se porventura pudesse saber que os aqueus belicosos para o palácio de novo a trariam, a terra nativa. Um deus, sem dúvida, a fez praticar tal ação vergonhosa, sem que tivesse realmente no espírito a culpa funesta premeditado, que a origem nos foi de tão grande infortúnio. Ora, porém, que mostraste saber o sinal evidente do nosso leito, que nunca mortal jamais teve ante os olhos, a não ser nós e uma serva somente, entre todas as fâmulas, a filha de Actor, que ao vir para aqui, por meu pai me foi dada, e nos guardou sempre às portas do tálamo forte e bem feito, o coração convencesse-me, embora receoso estivesse. Essas palavras no herói despertaram o pranto incontido, e a soluçar apertava nos braços a esposa querida. Tal como a vista da terra distante é agradável aos náufragos, quando em mar alto o navio de boa feitura possível faz sussobrar, sob o impulso dos ventos e de ondas furiosas, poucos conseguem chegar até o fim, nadando nas ondas de cor escura, com os membros cobertos de espessa salsugem e ledos, pisam a praia, enfim da morte escapado, tendo da morte escapado. Do mesmo modo, a Penélope, à vista do esposo, era cara. Sem que pudesse, dos cândidos braços, enfim, desprendeu. Ok, até aí. Muito obrigado. Então, ótimo. Lemos um pouco de Homero nessa sala. E, então, isso aqui é o próprio poeta nos falando de um símbolo. Muito se falou desse símbolo, desse leito, como um símbolo do elo entre o marido e a mulher, que é algo imovível e tudo. Mas o que me interessa que menos é o conteúdo disso. E se for para ser um símbolo do feliz matrimônio, é meio estranho. Ele não precisava ter passado 20 anos fora, né? Ele passa um tempo lá com Calypso, ele passa um tempo com as pessoas, então tem algo. É um problema da história explicar porque ele passou tanto tempo fora. Enfim, o que me interessa mais é justamente isso. Ele reconhece tem algo que não está certo. E o que mais interessante é o que não está certo é que tem uma coisa que não pode mudar de lugar, que está mudando de lugar. Lembrando que, de novo, é a palavra kinesis, né? Tanto mudança de lugar quanto mudar, de forma geral. E é isso, de forma geral, o que incomoda Platão, vindo de Parmênides, nesses mitos todos. Os deuses se mudam. Os deuses estão mudando, não só no sentido de serem afetados por várias emoções, mas parecem estar no espaço, estão em um lugar e não em outro, né? Então, é justamente esse problema que o, o que não pode mudar de lugar se diz que mudou de lugar. E isso provoca o reconhecimento de que, na realidade, estamos lidando com um símbolo, né? E daí é curioso também que, na sequência, o que ocorre é que os dois
se juntam, vão juntos para a cama, e Atena, daí, ela segura a Aurora para que prolonga a noite, para que Odisseu possa contar toda a história dele para a mulher. Ou seja, e o resultado desse reconhecimento é a transmissão de conhecimento. E também a própria ato sexual, compartilhar o leito, é uma imagem usada por Platão para falar do conhecimento das formas. Porque existe uma palavra ambígua em grego, né, que é sunusia, que é, ser com coexistência, co-ser, que também quer dizer ato sexual. Um, e então isso eu acho que é um caso do mito ensinando o próprio que é um símbolo, de uma maneira influente. A palavra que ele usa aqui para sinal não é símbolo, não é símbolo, e também não é uma semelhança, é sema mesmo. Sema, quer dizer, então a gente tem semiologia. Signo. Então, isso sobre, sei lá, então isso aqui seria o backdrop, por assim dizer, para o pano de fundo para as considerações de Platão sobre como coisas contraditórias nos acordam a alma e o pensamento. Então, isso sobre o conceito platônico de símbolo. Foi útil? Foi útil? Foi muito, muito útil. Eu acho que o Jean Baudrillard está num caminho mais ou menos certo, embora ele seja um perennialista demais, enfim, tradicionalista demais também. Mas, enfim. Não, mas é muito interessante. Obrigado. De nada, obrigado. Ahm, então, com isso, eu acho que nós. Bem, a gente. Deixa eu só ver se eu tinha. Peraí. Aqui. Ahm, tá. E vamos fazer nossa pausa aqui. E daí, quando a gente voltar em 5 minutos, daí a gente vai falar do mito da caverna, que a gente leu no fim de semana, e também vamos continuar a ler a Teogonia. Tá bom? Então, às 7h50 a gente volta.
Ahn, ok. Então, agora para a segunda parte da aula, temos o mito da caverna e temos o final da teogonia. A teogonia só tem mais uma sessão, que é sobre o estabelecimento do reino de Zeus, né, que é essa sessão chamada Os Deuses Olímpios, pelo Zofano, né, que vai da linha 871 até, até o final, até 1022. Mas vamos fazer primeiro o mito da caverna. Ahn, é, primeiro, alguém quer só resumir o mito para a gente não... Pra quê? Ahn, Ele é Natália. muito falando de Matrix, né? Pode usar Matrix se você quiser. Professores de ensino médio sempre usam Matrix, né? Não, mas eu não vou usar Matrix, não, faz muito tempo que eu não vejo. Enfim, a ideia é basicamente que nós temos algumas pessoas presas em uma caverna, estão acorrentadas e elas estão acorrentadas viradas para uma parede contrária à saída, né? E a saída é por onde entra a luz, e aí nessa parede a luz é refletida. E aí, lá atrás, na caverna, existem pessoas que colocam as imagens, né? Sei lá, colocam uma garrafa, coloca no celular, e aí tudo que as pessoas veem lá na caverna é refletido, é o reflexo dessas imagens verdadeiras que as pessoas lá atrás estão colocando, né? E, enfim, em algum momento, uma pessoa é solta e ela sai da caverna, né? Ela se vira para trás e ela percebe isso. E, enfim, Certo. Alguém quer... E aí tem a catábasis, Não. eu não sei, a anábase e depois tem a catábase, né? Que é quando a pessoa volta para falar para as outras a boa nova, né? Sim. Boa nova. Ahm, falando em interpretações cristãs. Exatamente. The Gospel. Então, isso é de fato as linhas gerais do mito, mas tem algumas coisas. O que nos interessa, e o que interessa para Platão no mito, é que ele é uma encenação de como é a educação à luz da imagem do conhecimento que ele explicou na analogia do Sol e na analogia da linha, né? Ele é o terceiro de uma sequência de imagens. E então, da mesma forma que há 4 passos, né, de conhecimento na analogia da linha, temos 4 estágios aqui também, de novo. E é importante distinguir. Tem o primeiro estágio de pessoas olhando para uma parede em que elas só veem sombras projetadas, né? Só vê um teatro de sombras. E Glauco se referiu a isso nesse diálogo que a gente deu aqui em sala hoje, porque a primeira ideia que ele tem que tem algumas sensações que nos forçam a pensar, ele diz, é tipo distinguir imagens de luz e sombra, né? Porque ele está pensando, talvez não imediatamente na analogia da caverna, mas no exercício de você ter um teatro de sombras e daí você tem a brincadeira de adivinhar o que está sendo desenhado lá, né? Mas
Então, esse é o primeiro coisa. Daí, de fato, alguém chega e solta uma das pessoas e a força a virar. E aqui uma correção à sua memória, Guilherme. A fonte de luz é um fogo. Não é a entrada da caverna. É um fogo e tem pessoas carregando objetos, né, na cabeça deles, atrás de uma parede que projeta as sombras. Esse daí seria correspondente ao segundo estágio. E, na realidade, a pessoa aqui, com o primeiro contraste entre luz e sombra, ela acha que essas coisas são menos reais do que o que ela conhecia. A pessoa precisa ser arrastada para fora e dói a luz para ela, né? Dói olhar para a chama, dói olhar para a fonte de luz, para que ela realmente seja educada. E lá fora, ela começa primeiro a olhar os reflexos das coisas que existem fora da caverna, para depois olhar para as coisas e finalmente olhar para o sol. E olhar para o sol é o conhecimento do bem. E isso tudo, já que você mencionou os termos gregos, então, um termo grego central aqui é periagogé, né? Que é agogé é condução, né? E peri é girar, é essa coisa de girar a atenção da pessoa, né, para as coisas do lado de fora. E isso é um dos pontos da educação, da alegoria, é que educação é isso. Educação é girar a mente das pessoas. Não é simplesmente você pegar um conteúdo e pôr dentro delas. É tirar a atenção delas para o jogo das sombras, para as coisas reais. Isso que é verdadeira educação. E daí tem a anábasis, né? A subida, que é sair da caverna, e daí tem o problema da catábasis, né? Da volta. E há um problema aqui que eles perguntam: por que você voltaria? Por que você voltaria? Também, como que você voltaria? Porque tem uma passagem, eu não sei se, eu acho que não está na parte que a gente leu, em que diz que é como se eles estivessem na ilha dos bem-aventurados. Só mortos estão na ilha dos bem-aventurados. Como é que você vai forçar mortos a voltar? Claro, e toda a república é uma ensinação disso. Começa com tudo contado na primeira pessoa de Sócrates, e ele começa dizendo: eu desci para Pieria, né? Ele desceu de Atenas para a cidade portuária, Pieria. E, claro, Nietzsche imita isso no Zaratustra, né? Ele passou uma década lá na caverna, passou numa caverna, 3 décadas, e daí, assim, a vida de Jesus, né? E daí ele desce, né? E daí É uma cobra e uma águia, né? Só a cobra, né? não, ele se dirige ao sol e diz: o que seria de você se você não tivesse eu, minha cobra e minha águia para iluminar todo dia, né? E então, a gente imita isso no começo do Zaratustra, essa descida. E ele está cheio de conhecimento, ele está lá, ele tem que voltar para dar para todo mundo. Então, isso só uma coisa. Então temos aqui 4 estágios, né? Temos as sombras, temos o fogo e os objetos. Daí temos as imagens das coisas do lado de fora, né? E daí finalmente as coisas do lado de fora e inclusive o sol. E daí isso corresponde as nossas percepções, assim, as percepções de imagens que estão refletidas e sombras na linha, daí objetos de percepção, objetos matemáticos, conhecimento matemático e, por final, conhecimento dialético. E daí o que, assim, essa imagem, e como Platão sublinha que o ponto da imagem que a verdadeira educação é virar a alma, virar a atenção da pessoa, isso sugere realmente que você não está
assim, realmente falando de coisas distintas. O ponto é você mudar a atenção das pessoas, não literalmente levá-las para um outro lugar. E daí, claro, tem um problema também que se quando ele desce, quando ele volta para a caverna, ele não consegue, ele está acostumado a ver as coisas com luz, né? Ele vai se confundir lá dentro da caverna e ele não vai ser muito bom e ele vai começar a contradizer as pessoas, dizer, não, isso, você acha que isso é um dragão, mas são duas mãos. E as pessoas vão querer matá-lo. É interessante, no mito da caverna é impossível que o matem, porque elas estão acorrentadas. Mas ele diz, se pudessem, o matariam. Né? E ele está claramente pensando em Sócrates. Não, né? Porque Jesus sempre é. O quê? Porque quando ele fala, não, mas Platão é antes de Jesus, não, Jesus sempre é. Sim, antes de Abraão eu sou. Né? Mas não, we won't go there. Então, e de fato, nos interessa isso em parte para explicar o conceito de sempre ser, mas isso está mais na linha, no sol e na linha, mas também sobre o papel dos mitos para esse primeiro nível mais baixo de ver o jogo de sombras. Esse é o ponto em que você não consegue distinguir imagem de coisa real, que é a situação das crianças, dos jovens, que não são capazes de fazer uma alegoria, de ter uma leitura alegórica. Então, é por causa que os jovens começam na caverna, por assim dizer, que você tem que banir os mitos que não são representações corretas dos deuses. Mas, implícito nisso, bem, mas se você for uma pessoa que saiu da caverna e tal, você não precisa restringir os mitos a só isso. E por isso que também isso relativiza a crítica aos mitos que vimos. E seria interessante, eu não tenho nada super, assim, nada eloquente para falar sobre isso, mas esse tema de diferentes níveis de verdade ocorreu de novo nessa passagem da Odisseia que lemos. Né? Porque Penélope diz, justamente, não, tem gente que mente. Né? Então, tem gente que mente, por isso eu tive que te pôr à prova. Né? E a prova é justamente esse tipo de experiência contraditória que daí força um reconhecimento ativo ativo intelecto. Na verdade, ela tem que ser arrancada. Em que sentido? A verdade tem que ser arrancada. Posta a prova, né? Você for... exatamente. Eu penso muito no Wittgenstein do Tratatus. A realidade, ela é colocada à prova com relação ao discurso e ela deve responder um sim ou não. Aqui, sim, certamente, a dialética finalmente é pôr tudo à prova. Pôr a realidade à prova. Pôr as afirmações, as opiniões à prova. E o Jato Han, nesse Mito e Verdade em Hesíodo e Platão, ele faz o ponto de que, da mesma forma que tem uma dialética filosófica de perguntas e respostas, tem uma dialética das imagens no mito. E é impressionante, assim, salta aos olhos que as imagens míticas no livro 2, quando está criticando os mitos, no final do livro 2, começo do livro 3, são todos tirados do contexto. Ele pega uma ação, tira do contexto e diz, olha, Deus se agindo de maneira que não deveria. E ele não insere isso na série das imagens. E o que o Tocano chama de uma dialética mítica. Então, com isso a gente conclui essa leitura da República. Tá? E temos ainda bastante tempo, então eu quero que a gente leia essa parte final
da teogonia, a partir de os deuses olímpios, a gente vai ver aqui justamente a questão, o domínio final de Zeus, né? Ele pôs todos os... ele derrotou os titãs, ele derrotou Tifon, ou Tifeu, ele estabeleceu seu próprio domínio, e agora ele faz essa distribuição de honras, do qual a gente já falou no começo, que é justamente distribuir para cada deus qual o seu papel no mundo. Isso reflete justamente como Zeus aqui é semelhante não ao bem, né? Não ao bem como causa dos deuses, mas ao demiurgo do Timeu, que cria o mundo, né? Cria o mundo, atribuindo as diferentes aspectos do mundo, aspectos da realidade aos diferentes deuses. E ele faz isso, em parte, por meio da astuta, como se diz, pelo uso de casamentos políticos. Ele tem 6 casamentos, né, com os quais ele se alinha com ou ele toma para si as diferentes linhagens dos deuses. Então ele se casa com uma filha do céu, outra filha do oceano. Ele pega a Metis, que é justamente a astúcia, ele engole ela até. Então ele faz, com esses diferentes casamentos, ele está como se fosse se firmando como rei, como pai de Deus e homens. E, bem, vamos à leitura, então, que a gente vai interrompendo. Não sei, Maria Natália, você quer começar para a gente? Quando os venturosos? Quando os venturosos completaram a fadiga e decidiram pela força as honras dos titãs, por conselhos da terra exultavam o Olimpo. Longemente, Zeus a tomar o poder e ser rei dos imortais. E bem dividiu entre eles as honras. Zeus, rei dos deuses, primeiro desposou a astúcia, mais sábia que os deuses e os homens mortais. Mas quando ia parir a deusa de olhos glaucos Atena, ele enganou suas entranhas com ardil, com palavras sedutoras, e engoliu-as ventre abaixo, por conselhos da terra e do céu constelado. Estes lhe indicaram para que a honra de rei não tivesse, em vez de Zeus, outro dos deuses perenes. Era destino que ela gerasse filhos prudentes. Primeiro a virgem de olhos glaucos Tritogênia, igual ao pai no furor e na prudente vontade, e depois um filho, rei dos deuses e homens. Ela deveria parir, dotado de soberbo coração. Mas Deus engoliu-a antes ventre abaixo, para que a deusa lhe indicasse o bem e o mal. Após desposou Tênis, luzente que gerou as honras, equidade, justiça e a paz viçosa, que cuidam dos campos dos perecíveis mortais, e as partes a quem mais deu honra o sábio Zeus, fiandeira, distributriz e inflexível, que atribuem aos homens mortais os haveres de bem e de mal. Eurínome, de amável beleza virgem de oceano, terceira esposa, gerou-lhe graças de belas faces, esplendente, agradável e festa amorosa. De seus olhos brilhantes, espargue-se o amor, solta-se membros. Belo brilha sobre os cílios do olhar. Também foi ao leito de Deméter, nutriz que pariu Perséfone de alvos braços. Edoneu raptou a sua mãe, por dádiva dos sábios Zeus. Amou ainda a memória de belos cabelos. Dela nasceram as musas de áureos bandos, 9, a quem aprazem festas e o prazer da canção. Lepto gerou Apolo e Ártemis, verte flechas, prole admirável acima de toda a raça do céu. Gerou unida em amor a Zeus contra Hebe. Por último tomou Hera, que florescente esposa ela pariu Hebe, Ares e Ítia, unida em amor ao rei dos deuses e dos homens. Ele, de própria cabeça, gerou a de olhos glaucos Atena terrivelmente estrondante, guerreira, infatigável, soberana, a quem apraz travou, combate e batalha. Hera, por raiva e por desafio a seu esposo, não unida em amor, gerou em Hefesto.
nas artes vidro-parte de toda a raça do céu. De Anfítrite e do troante treme-terra nasceu tritão violento e grande que habita no fundo do mar com sua mãe e rege o pai com palácio de ouro. E de Ares, rompe escudo, Citereia pariu pavor e temor terrível, que tumultuaram os densos reinos de guerreiros, com mares e destrói fortes, morrendo em combate e harmonia que o soberbo Cadmo desposou. Maia, filha de Atlas, após subir no leito sagrado de Zeus, pariu o ímpeto Hermes, arauto dos imortais. Sêmele, filha de Cadmo, unida a Zeus em amor, gerou o esplêndido filho de Dionísio. Multi-alegre mortal, ela mortal. Agora ambos são deuses. Alquimena gerou a força de Heracles, unida em amor a Zeus, agrega nuvens. Esplendente a mais jovem graça, Hefesto e o ímpeto Pestocus desposou a florescente. Dionísio de altos cabelos, a loira Ariadne virgem de Minos, tomou por esposa florescente e imortal, e sem infelice tornou-a próxima. A Hebe, o filho de Alcmena, de belos tornozelos, valente. Valente Heracles, após cumprir gemidosas provas do nevado, tomou por esposa Veneranda, filha de Zeus, grande e era de auras sandálias. Feliz feita sua grande obra entre imortais, habita sem sofrimento e sem felicitação. Do sol, incansável e da Oceania, Perseida gerou Circe e o rei Eetes. Eetes, filho do sol e ilumina mortais, desposou a virgem do oceano, rio circular. Sábia de belas faces, por desígnio dos deuses. Ela pariu Medeia, de belos tornozelos, subjugada em amor, graças à aura Afrodite. Alegrai agora, habitantes do palácio Olimpo, ilhas e continentes e o salgado mar no meio. Cantai agora a grande deusas, voz de doce voz. Musas olímpiades, virgens de Zeus, porta-égide. Quantas deitando-se com homens mortais, mortais pariram filhos Cime, meus deuses. Deméter, divina entre deusas, gerou riqueza, unida em amores ao herói Jasão, sobre a terra, 3 vezes lavrada, na gorda região de terra. Boa riqueza, por terra e lago dorso do mar, anda a quem encontra e chega às mãos, ela torna próspero e dá muita opulência. De Cadmo, harmonia, filha de Áurea Afrodite, gerou Hino, Sêmele, Agabe de belas faces. Sagacidade, esposa de Aristeu, de crina profunda e Polidoro na coroa, bem coroada, Tebas. Virgem de oceano, pela multiária Afrodite, unida em amor a Aurigládio, de violento ânimo, bela flor, pariu o mais poderoso dos mortais. Gerioneu, a quem matou a força de Heracles pelos bois sinuosos na circunfluida Eritéia. De Titono, Aurora pariu Menon, de bronze e o Elmo, rei dos Etíopes e o príncipe Emation. De Céfalo deu à luz o esplêndido filho, o forte Fulgêncio. Homem símil aos deuses, de tenra flor de gloriosa juventude, a sorridente Afrodite arrebatou e levou ainda criança, e dele no sagrado templo fez guardião interior, no mito divino. Virgem do rei Etes, sustentada por Zeus e exonida por desígnios dos deuses perenes, levou a Ares, após cumprir gemidosas provas, as muitas impostas pelo grande rei soberbo, o insolente Pélias, estulto e de obras brutais. Cumpriu-as e chegou a Iolco após muito penar e exonida, levando em seu navio veloz a virgem de olhos vivos. Desposou-a, florescente. Ela, submetida à razão, passou de homens, pariu Medeu. Criou nas montanhas Quiron, Fílida, e cumpriu-se o intuito do grande Deus. E as virgens de Nereu, com ancião marinho. A arenosa divina entre deuses gerou foco, amada por Éaco, graças à Áurea Afrodite, submetida a Peleu, a deusa Tétis, de pés de prata, gerou Aquiles, rompe falange e leonino ânimo. Gerou Enéas e bem coroada Afrodite, unida ao herói Anquises em amores, nos sinos do Ida em lugar ventoso. Circe, filha de Sol e Periônida, amada por Odisseu, de sofrida prudência, gerou Ágrio, latino irrepreensível e poderoso, e pariu Telegno. Graças à Áurea Afrodite, bem longe do interior de ilhas sagradas, eles reinam sobre os ímpetos tirrenos todos.
Calypso, divina entre as deusas em amores unida a Odisseu, gerou Náusito e Náusio. Estas, deitando-se com homens mortais e imortais, pariram filhos símeis aos deuses. Cantai agora, guerreiras mulheres, voz de doce voz. Musas olímpiades, virgens de Deus, fortalece. Ótimo, muito obrigado. Ok, então, vocês todos leram a Teogonia juntos, tá? Então, se vocês... Vou colocar na bio do Tinder. Pode colocar na bio do Tinder agora, né? Leram a Teogonia. Nessa última parte, claro, são muitas diferentes histórias em rápida sucessão, contadas bem rapidamente, o nascimento não só de deuses, né, mas também de vários heróis, né? Mas tem algumas coisas que, para nosso interesse nos deuses, é importante marcar. Primeira coisa eu já tinha anunciado isso antes, mas veja, aqui de novo nós temos um novo nascimento das partes, né? E após desposou Temis, luzente, que gerou as horas, equidade, justiça e a paz vistosa, que cuidam dos campos dos perecíveis mortais. E as partes, a quem mais deu honra os sábios Zeus, fiandeira, distributriz e inflexível, que atribuem aos homens mortais haveres de bem e de mal. É interessante que tem uma correspondência aqui entre o que as partes fazem, determinando o bem e o mal, né, o que vai sobrevir aos seres humanos, e antes a astúcia, ou Metis, que ele engole e daí, assim, Zeus sabe o que é o bem e o mal. Agora, o que eu queria observar aqui, ou lembrar, é que as partes também estão na linhagem da noite. Temos ela aqui, então isso está a partir da linha 213. Noite pariu hediondo lote, sorte negra e morte. Pariu sono e pariu a grei dos sonhos. A seguir, escárnio e miséria cheia de dor. Com nenhum conúbio divina pariu noite trevosa. As Hespérides que vigiam além do ínclito oceano, belas maçãs de ouro e as árvores frutiferantes, pariu, e as partes e as sortes que punem sem dó. Fiandeira, distributriz inflexível, que aos mortais tão logo nascidos dão os haveres de bem e de mal. Né? Elas perseguem as transições de homens e deuses, jamais repousam as deuses da terrível cólera, até que deem com o olho maligno naquele que é. Então, temos as mesmas deusas tendo, por um lado, nascendo da noite e, por outro, nascendo aqui de Zeus com Temis. Bem, esse é o tipo de coisa que as pessoas veem e daí acham, ele está conciliando coisas incompatíveis, ou deve ter um erro no texto, mas vimos paradoxos suficientes e soluções para eles para pensar que isso não é necessário. Né? O modelo da transmigração nos mostra que é possível que você possa ter algo que sempre é e que participe de linhagens distintas. Né? Mas as linhagens distintas são ainda, cada uma delas, linhagens que refletem essas deusas. Então, enquanto filhas da noite, elas são responsáveis pelo o destino no sentido mal do termo. Né? Porque aqui o Zeus ele mexe diretamente no destino, né? Quando ele engole a astúcia antes dela dar luz à Tritogênia e aos filhos, que era destino que ela desse a luz esses... A Tritogênia é a Atena, né? Que ele engole ela e daí, de qualquer maneira, daí a Atena nasce da cabeça dele, pronta, armada. Né? Mas o que ele evita aí é justamente que nasça outro filho, né? que o destronaria. Isso também é um motivo na história de Prometeu. Né? Prometeu seria aquele que... Prometeu sabe o segredo de quem ele desposar vai gerar alguém que vai destroná-lo, e por fim ele conta, e por isso que
Zeus não se casa, não tem um filho com a mãe de Aquiles, né, que vira Aquiles, então é o maior dos seres humanos, o maior dos heróis. Nasce daquilo em vez de alguém que poderia destronar Zeus. E sim, tem uma coisa aqui que justamente Zeus está se pondo acima do destino, de alguma maneira. E de novo, isso indica que não é não isso indica os limites do lugar comum, dizer que os deuses gregos ainda estão submetidos ao destino, aos fados, que mesmo Deus não pode ir contra, enquanto que só com o Deus cristão ou o Deus judaico que você tem uma ideia real de onipotência. Não, aqui você vê que, de fato, tem, ao mesmo tempo, determinação e liberdade em relação a essa determinação. Todos esses paradoxos temporais de deuses, de, sei lá, Crono também, né? Crono quer evitar que os filhos deles nasçam, porque ele sabe que, por desígnio de Zeus, eles vão destroná-lo. Então, esses paradoxos temporais indicam que nem mesmo o lugar de um deus na linhagem o prende, né? Porque os deuses, de alguma maneira, né, se expressam em essa linhagem. Isso o que ocorre é posterior ao ser deles, ao sempre ser deles. E aqui, então, podemos ver as parcas, né, as partes, como sendo filhas da noite, enquanto elas criam um destino no sentido ruim do termo, né, de a morte, né, em última instância, a morte que nos espera a todos, mas como filhas de Zeus com Temis justamente que quer dizer a lei, né? E justamente a lei mais no sentido de não a lei pública, mas a lei tradicional, a lei da casa, a lei do clã, Temis. E então, com ela, ele gera as partes no sentido não de aquelas que oprimem os seres humanos e os deuses, mas que estabelecem uma boa ordem, né? Você vê que nessa linhagem elas são irmãs das horas. As horas são as estações, né? É a mesma palavra, horai, que e, claro, aqui essas horas ainda não são as 4 estações, tanto porque só tem 3 delas. Mas elas né, equidade, justiça e paz, né? Mas a ideia bom, já são as estações no sentido de o ritmo regular da natureza, né? Que é caracterizado por equidade e justiça. A conexão agrícola já está aqui, né? Que cuidam dos campos dos perecíveis mortais. Então, aqui de novo, uma dupla linhagem que indica uma dupla natureza das deusas. E eu queria comentar daí também a Citereia, né? Peraí, que é Afrodite. Ela. E de Ares rompe escudo, Citereia pariu pavor e temor terríveis. Citereia é outro nome para Afrodite, né? Porque ela é associada com a ilha de Cítera. Também isso é mencionado no relato de seu nascimento. E assim, peraí, né? Primeiro Cítera divina atingiu, depois foi a circunfluída Chipre, saiu venerando a bela deusa. Então é um dos lugares associados ao nascimento de Afrodite. Então, aqui, é interessante como temos mitos distintos sobre os mesmos deuses. Aqui, Afrodite não está apresentada como casada com Hefesto. Hefesto está casado com a mais jovem Graça, né? Mas com uma das graças.
Mas, então, aqui não se fala disso, mas se fala da união de Afrodite com Ares. Também em Homero tem, mas é claramente uma traição. Ela trai Hefesto com Ares. Ahn, não, Hefesto. Hefesto. E, e pariu pavor e temor terríveis, né? Então, esses são pavor e temor e harmonia, né? São coisas interessantes. Então, se pensarmos na Afrodite como a beleza, juntados com Ares, né, um deus da guerra, gera pavor e temor. Indica outro lado de Afrodite. Não é só a beleza sedutora, é também a beleza que vemos em Homero, né? A beleza do guerreiro vestido com todas as suas armas, né? E que provoca pavor nos seus inimigos. O, como um tweet que eu vi essa semana disse: a moral da Ilíada é a seguinte: nossa, morre muita gente na guerra, mas é uma oportunidade para homens serem muito bacanas. Então, realmente não dá para saber. Assim, assim, isso é obviamente cômico, não, eu não acho que isso é a moral da Ilíada. Mas, sim, os homens parecerem muito bacanas no sentido de serem medonhos no campo de batalha, né? Ele, certamente refletido aqui em Ares e Cetereia nascerem pavor e temor. Um, e, e por fim, nós chegamos no final que ele anunciou desde o começo. Porque desde o começo ele disse que ele tem que começar e terminar com as musas, né? Um, de fato, ele termina de novo com as musas. Isso tem. Peraí. Ah, 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 sim. Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas, por cetro deram-me um ramo a um loureiro viçoso colhendo o admirável. E inspiraram-me um canto divino, para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a inear o ser, o ser, a linhagem dos venturosos que sempre são. E a elas, primeiro e por último, sempre cantar. Então, as musas, primeiro e por último, sempre cantar. Ele começa com o hino às musas, ele termina se voltando para as musas de novo. E também o conteúdo, né? Quando ele primeiro diz o que elas narram, é em primeiro lugar os deuses olímpios, né? Aqui nas linhas 10 a 20, vai Zeus, Hera, Atena, Ártemis, Poseidon, Temis, Afrodite, Hebe. Assim, menciono alguns titãs aqui, mas a maior parte são os deuses olímpios que a gente leu aqui também. Então, todo o poema tem essa construção circular, né, que essa construção em anel, que a gente também viu antes e que serve para indicar um começo e um fim, que você tem uma unidade aqui. Mesmo se no final a gente pudesse pensar, não, peraí, tem que ter ainda talvez um outro canto sobre a grei das mulheres, né? Daí seria um canto sobre Pandora e as mulheres que vêm dela. Mas essa ideia de começar e terminar com as musas indica que pelo menos temos uma unidade aqui. No trabalho de os dias, a gente tem eu não sei. Eu não sei. Eu nunca estudei a fundo os trabalhos dos dias. Temos, fora a Teogonia e o Trabalho dos Dias, temos também eu acho também que temos um catálogo das mulheres atribuído a Hesíodo. Hum,
E um poema sobre o escudo de Aquiles, não sei. Mas é isso. Então essas aqui e se vocês forem ler depois, agora que a gente lê o texto inteiro, lerem o ensaio do Jonathan Hahn, ele faz vários, a gente já introduzi vários dos pontos que ele faz, né, sobre o ser deles, os paradoxos temporais e tal, os três reinos. Mas o que também parece muito aqui é que para já, isso tudo é o canto das musas, e o canto das musas, como é o próprio mito, é o jeito que as coisas se tornam presentes. Mas se ser é a própria presença, daí tudo depende das musas. Elas, de alguma maneira, esse canto das musas cria o mundo, né? Cria todos os deuses, embora elas também dependam, sejam filhas de Zeus, né? E, então, isso assim, é a forma dele de forma dele do tema heideggeriano da primazia da linguagem. Aí é justamente a primazia das musas do canto e não só da linguagem. A gente leu aqui uma passagem do Vicente Ferreira da Silva, que ele pensava que não é simplesmente a linguagem, é o mito, né? Não é qualquer poesia. O Torrano tem uma coisa meio diferente. Ele não cita o Vicente diretamente, mas eu conversei com ele sobre isso, e é simplesmente que ele leu o Vicente quando era criança, quando era adolescente. E isso certamente daí influenciou como ele leu Platão e Hesíodo e tal. Porque tem uma coisa que ele foca muito a ideia de que os deuses são aspectos do mundo, e ele para ele tirou isso direto de Platão. Mas Vicente apresenta isso como a visão de Walter Otto, né, de um pesquisador alemão. Então, eu acho que teve aí um tipo de influência inconsciente. E, e é isso por hoje. Então, isso para a Teogonia e a República. Amanhã vamos entrar um pouco em Aristóteles. E daí eu quero falar um pouco sobre como Aristóteles é lido, como podemos ler Aristóteles de uma maneira que ainda conecta ele com os mitos, que é um pouco mais difícil do que com Platão. Platão, os deuses estão em todo lugar. Então, a gente vai começar isso amanhã. Eu vou subir uns textos no Drive, a gente vai ler junto. Tá bom? Obrigado.